Agora nós vamos mostrar para você algumas matrizes especiais. Importante conhecimento delas, tá, amiguinho? Vamos lá? Ó, matrizes especiais. Primeiro, matriz linha. O que é uma matriz linha? É quando ela tem apenas uma linha, né? Ó, essa aqui é uma matriz 1 por 3. Ela tem uma única linha, tá? E o que é uma matriz coluna? Matriz coluna é uma matriz que possui apenas uma coluna. Não importa quantas linhas tenha. Desde que tenha uma única coluna, é matriz coluna. Ok? Então tá aí a definição das duas primeiras. Vamos adiante. Matriz nula. Bom, o nome já diz tudo, né? Nula é elementos iguais a zero, né? Então a matriz nula é uma matriz que possui todos os seus elementos iguais a zero. Ó, essa é a matriz nula, representa-se assim, ó, esse zero aqui, ó. Matriz nula, 3 por 2, ou seja, 3 linhas e 2 colunas. Para que ela seja uma matriz nula, não pode ter nenhum elemento diferente de zero ali dentro, tem que ser tudo zero. Ó, essa é a matriz nula, é zero, né? 2 por 4, 2 linhas, 4 colunas. Ok, amiguinho? Morreu aí, né? Vai. Matriz quadrada, importantíssimo esse conhecimento. Essa matriz vai ser estudada demais, amiguinho. O que é uma matriz quadrada? É uma matriz que possui o número de linhas igual ao número de colunas, né? Parecido com o quadrado da geometria, não é? O quadrado não tem os 4 lados iguais? Então, a matriz quadrada, ela pode ser, por exemplo, 2 por 2, ela tem 2 linhas e 2 colunas. Por isso ela é uma matriz quadrada de ordem 2, ok? Quando é quadrada a gente pode falar assim, matriz quadrada de ordem 2. A gente intui que é 2 por 2. Ó, quantas linhas tem aqui? 1, 2, 3. Quantas colunas? 3. Então o número de linhas é igual ao número de colunas. Por isso ela também é quadrada. Matriz quadrada de ordem 3. Ok, amiguinho? Importantíssimo. Dá para fazer uma matriz quadrada de ordem 4, 5 e assim por diante. De ordem 1, 1 por 1. Tudo bem? É uma matriz quadrada também. Tá? Vamos adiante. Deixa eu falar mais um pouquinho disso aqui agora. A matriz quadrada, né, as matrizes quadradas, elas têm duas diagonais. Essa diagonal aqui, que é chamada de diagonal principal, nós vamos falar muito nisso na aula de determinantes. Eu vou precisar demais dessa informação, tá? E a outra diagonal, que é a diagonal secundária. Ok, amiguinho? Então, só matrizes quadradas possuem esse negócio de diagonal. Uma matriz que não seja quadrada, que seja uma matriz retangular, normal, né? As matrizes são retangulares, as matrizes normais são retangulares, né? Então assim, ó, uma matriz que seja retangular, que não seja quadrada, ela não possui esse negócio de diagonal principal. Diagonal principal e diagonal secundária só para a matriz quadrada. Ok, amiguinho? Entendido? Então, essa aqui é a principal, a outra é a secundária. Não pode trocar isso também. Ah, eu vou trocar as duas. Fica errado, infelizmente, tá? Vamos adiante. Matriz triangular. O que é uma matriz triangular? Olha só. É uma matriz quadrada, tem que ser quadrada para ser matriz triangular, que possui todos os elementos abaixo ou acima da diagonal principal iguais a zero. Então é assim, ó. Tá aqui a diagonal principal, né? Tá aqui a diagonal principal. Os elementos acima dessa diagonal, olha aqui, ó. 0, 0, 0. Eles têm que ser todos iguais a zero. Ou acima ou abaixo. Então essa aqui é uma matriz triangular. Olha a outra. Ó, aqui é a diagonal principal. Os elementos abaixo dela são todos iguais a zero. Então, se os elementos acima ou abaixo da diagonal principal forem nulos, forem iguais a zero, ela é chamada de matriz triangular. Ok? Olha lá. Matriz diagonal. Vai lá. É parecida, mas não é igual. Matriz quadrada em que todos os elementos não pertencentes à diagonal principal são nulos. Agora é assim, ó. Tem aqui a diagonal principal, né? Todos os outros, tanto acima quanto abaixo da diagonal principal, devem ser zero, devem ser nulos, todos. Ó, tá aqui uma 4 por 4. Ó, a diagonal principal, o restante, tudo zero, como você pode ver. Então essas duas matrizes aqui são chamadas de matrizes diagonais. É uma matriz diagonal. Olha só, amiguinho. Não importa se a diagonal principal seja zero também, tá? Se for tudo zero, por exemplo aqui, ó, também é diagonal, ok? Não importa a diagonal principal. O que tem que ser zero são os outros elementos, fora da diagonal. Se a diagonal principal for zero também, não tem problema nenhum. É de matriz diagonal também. Ó, vamos lá.
Matriz de identidade, essa é importantíssima. Quando eu ensinar a matriz inversa para você, eu vou precisar de imagem disso aqui, tá? Ó, matriz de identidade é uma matriz quadrada com os elementos da diagonal principal iguais a 1, então a diagonal principal tem que ser 1, e demais elementos iguais a 0. Todos os outros devem ser 0. Ela é uma matriz diagonal também, tá? Ó, pode ver, amiguinho. Então a diagonal principal tem que ser tudo 1 e o restante tudo 0. Essa é chamada de I2, ou seja, identidade de ordem 2. Essa aqui é a I3, identidade de ordem 3. Tem a I4, a I5 e assim por diante. Tá bom, amiguinho? Muito importante essa matriz aqui, tá? Então, diagonal principal valendo 1 e o restante, todos os elementos devem ser iguais a 0, ok? Matriz transposta e matriz oposta. O que é isso, amiguinho? Então, eu vou explicar para você. A melhor forma de entender a matriz transposta e a matriz oposta é com um exemplo, né? Então, temos a matriz A, 2, menos 3 e 5, menos 4, 6 e 0. Lembrando que ela é uma matriz de ordem 2 por 3. Isso porque ela tem duas linhas e 3 colunas, como a gente pode perceber aqui. Ó, amiguinho, o que vem a ser a matriz transposta de A? Então, a matriz transposta a gente obtém trocando-se ordenadamente linhas por colunas. Ou seja, matriz transposta de A com esse Tzinho aqui em cima. Esse Tzinho aqui significa que é a matriz transposta. A gente obtém fazendo o seguinte. A primeira linha de A é 2, menos 3 e 5. Essa passa a ser a primeira coluna de A. Então, o que era uma linha passou a ser uma coluna. A segunda linha de A, menos 4, 6 e 0, passa a ser a segunda coluna da transposta. Então, é simples assim, tá, amiguinho? Matriz transposta a gente obtém trocando-se ordenadamente linhas por colunas. Pode perceber que a original é 2 por 3. Como é que ficou a nossa transposta? 3 por 2, né, amiguinho? Inverte-se esses dois valores também, né? Troca de posição os dois valores aqui. Certo, amiguinho? Oposta. Oposta também é uma matriz tranquila. Como é que você vai encontrar a oposta da matriz A? Simples, trocando o sinal de A. A oposta de A é menos A. Oposta é só trocar o sinal. Trocar o sinal de que elementos, professor? De todos. Olha só como é que fica ela então. Ó, menos 2, mais 3 e menos 5. Agora, 4, menos 6. E claro, né, se eu trocar o sinal do zero, ele continua sendo zero, né? Então, tem porquê. Então, amiguinho, transposta é assim, oposta é só trocar os sinais dos elementos que estão ali dentro da matriz. Igualdade de matrizes. Agora nós vamos ver quando que duas matrizes são iguais. Vamos lá, amiguinho, fica tranquilo, você vai entender. Duas matrizes A e B de mesma ordem são iguais, né? Se cada elemento de A é igual ao seu correspondente em B. Então, primeira coisa, para que elas sejam iguais, as duas matrizes, elas devem obrigatoriamente possuir a mesma ordem. Se uma é 3 por 3, a outra também tem que ser 3 por 3, para que elas sejam iguais. Aqui nós temos um exemplo, amiguinho. Ó, o A é 2, 1, 0, menos 3, 4 e 6. Para que essa matriz B seja considerada igual a essa matriz A, ó, esse 2 aqui tem que ser igual a esse 2 aqui. Um aqui tem que ser igual a um daqui, ó. Cada elemento em A tem que ser igual ao seu correspondente em B. Não pode ter nenhuma diferençazinha, nem de posição, nem de nada. Tá ok, amiguinho? Então eu posso afirmar que essa matriz A é igual a essa matriz B. Agora nós vamos discutir esses dois tipos de matrizes aqui, ó. A matriz simétrica e a matriz antissimétrica. Ok, amiguinho? Vamos lá. Quando que uma matriz A é simétrica? Quando a matriz A é igual à sua transposta. Esse A com esse Tzinho ali, ó, quer dizer a transposta de A. Então uma matriz é simétrica quando ela é igual à sua transposta. Ok? Ó, aqui nós temos um exemplo. Observa a matriz A. 5, 2, 2 e 7. Tá?
Agora eu vou fazer a transposta dela aqui embaixo, tá, amiguinho? Olha só. Como é que fica a transposta dela? A primeira linha é 5 e 2, não é isso? Passa a ser a primeira coluna, não é verdade? Então aqui o 5 e aqui o 2. A segunda linha é 2 e 7, passa a ser a segunda coluna. E olha só, amiguinho, o que aconteceu? A matriz A, 5, 2, 2 e 7, ficou igual à sua transposta, 5, 2, 2 e 7. Então essa matriz aqui, ó, é um exemplo de uma matriz simétrica. Ok, amiguinho? Tá. Agora uma matriz antissimétrica. Uma matriz é antissimétrica? O que quer dizer menos A? Você lembra, amiguinho? A oposta, isso aí. Ela é antissimétrica quando a oposta for igual à sua transposta. Ah, professor, mas como é que fica isso? Pois é, aqui nós temos um exemplo. Essa é a matriz A, ok? Eu vou fazer aqui embaixo a oposta dela. Você lembra como é que fica, amiguinho, a oposta? Troca os sinais, né? Zero, porque trocar o sinal de zero não continua sendo zero, né? O menos 6 passa a ser 6 positivo. Esse 6 aqui passa a ser 6 negativo e o zero permanece ali. Agora, amiguinho, eu vou fazer a transposta dessa aqui, ó. Né? AT. Vai lá, ó. Como é que fica a transposta dela? Primeira linha é 0 e menos 6, não é? Passa a ser a primeira coluna. A segunda linha é 6 e 0. Passa a ser a segunda coluna. Né, amiguinho? Então o que aconteceu, ó? Observa, a oposta de A, tá aqui, e a transposta de A, tá aqui, ó. O que aconteceu com essa e com essa aqui, ó? Elas são iguais. Então quando a oposta for igual à transposta, a matriz é chamada de antissimétrica. A que aparece mais nas questões é a simétrica, essa aqui, né? Mas essa aqui também, às vezes, acontece, tá bom, amiguinho? Sabendo que as matrizes A e B abaixo são iguais, determine o valor de x e o valor de y. Vamos lá, amiguinho? Bom, as duas matrizes são matrizes 2 por 2, né? Quadradas de ordem 2. E aí, ó, cada elemento em A deve ser igual ao seu correspondente em B, ok? Então, o que eu posso afirmar aqui? Que o x mais 7, ó, que é o elemento A11, deve ser igual ao 10. Que está na mesma posição na matriz B, ok? Eu posso afirmar que o 2y menos 1 deve ser igual ao y mais 3. Então isso é uma regra, tá bom, amiguinho? Vamos fazer aqui então, ó, o x mais 7 deve ser igual a 10. É uma equação de primeiro grau, passa para lá o 7 diminuindo, né? X é igual a 10 menos 7, o x é igual a 3, certo? Agora a questão do y. 2y menos 1 deve ser igual a y mais 3. Vamos lá, amiguinho? 2y menos 1 tem que ser igual a y mais 3. Traz o y para cá diminuindo. 2y menos y é igual. Passo o menos 1 para lá, somando, né? 3 mais 1. Olha lá, ó. Y é igual a 4. Acabei de encontrar o valor do x e o valor do y. Claro, né? Aqui eu tenho 4. Aqui eu tenho 4 também. Vamos só fazer o cálculo para verificar. O que está escrito aqui? X menos Y. E aqui? Menos 1. Então a gente sabe também que X menos Y deve ser igual a menos 1. A pergunta é, dá certo? Quanto que é o X? 3. Quanto que é o Y? 4. Amiguinho, 3 menos 4 é a mesma coisa que menos 1? Claro que sim, né? 3 menos 4 dá menos 1. Então fechou. Está tudo ok. Então qual é a resposta para a nossa questão? Ele pede o valor de x e pede o valor de y. Então a resposta final, olha lá, ó. X é igual a 3 e y é igual a 4. Sabendo que a matriz A abaixo é simétrica, determine os valores de x, y e z. Ok, amiguinho? Ele está falando que essa matriz é uma matriz simétrica. Quando que uma matriz é simétrica? Quando ela é igual à sua transposta. Não é isso? Então, amiguinho, nós vamos fazer a transposta de A aqui embaixo, tá? Ó, A com o Tzinho aqui, ok? Bom, a primeira linha é 5x e y menos 7. Isso vai passar a ser a primeira coluna, não é isso? Vamos lá. 5x, y menos 7. A segunda linha é 6, 8 e z mais 2. Vai passar a ser a segunda
coluna. 6, 8 e Z mais 2. A terceira linha é menos 4, 7, menos 9, passa a ser a terceira coluna. Então, amiguinho, para que essa matriz seja simétrica, essa tem que ser igual a essa, tá ok? Bom, eu posso perceber que aqui eu tenho 5 e aqui eu tenho 5 também, ótimo. Aqui eu tenho x e aqui eu tenho 6. Qual é a conclusão? O x tem que ser 6. Primeira informação já foi descoberta, né? O valor do x está encontrado, x é 6. O que eu tenho aqui? Y menos 7. E aqui, menos 4. Para que elas sejam iguais, esse carinha tem que ser igual a esse, ó. Então vamos aqui, amiguinho. Y menos 7 deve ser igual a menos 4. Passo o menos 7 para lá, somando, né? Então y é igual a menos 4 mais 7. O y é igual a 3. Acabei de encontrar o segundo valor. Agora, amiguinho, aqui também, ó, menos 4 aqui e y menos 7. É a mesma equação. Não precisa fazer de novo. Assim como tem 6 aqui e x aqui, ó. Né? O x é 6. Agora, o que eu tenho aqui? Z mais 2. E aqui, 7. Conclusão, o Z mais 2 tem que ser igual a 7. Passo 2 para lá diminuindo. Z igual a 7 menos 2. Ou seja, Z igual a 5. Amiguinho, ele pede para a gente encontrar os valores de x, y e z. Eu já encontrei os três, né? Então a resposta para a minha questão, qual que vai ser? X é igual a 6, y é igual a 3 e z é igual a 5. Daí a resposta final.